Boa tarde, camaradas. Então, a gente está começando aqui hoje de novo e vamos continuar com esse projeto aqui, só que dessa vez vai ser um pouco diferente. A gente não vai falar do mercado de trabalho, não vamos falar geração Z e tudo. O que a gente vai ver aqui é um corte do Gustavo Machado solando um liberalzinho aqui, muito gostoso de se ver, entendeu? Coisa leve pra gente rir mesmo, porque é isso que a gente faz de liberal, a gente ri. Então tá aqui no corte de inteligência e vamos lá. Já é um pouquinho antigo esse debate, vai lá no canal do Luigi que tu vê corte também dele, que tu vê o debate quase inteiro, pra falar a verdade. Mas então vamos lá, vamos começar. Lembrando, Gustavo Machado, se eu não me engano, é trotskista, eu sou marxista-leninista, então temos algumas divergências ali, só que nada que impeça a gente de gostar de ver liberal se fuder. Vambora. O assunto. Lucas, Pode começar quer no aí. Joaquim Pô? Pode Pode ser começar aí. você? Começo, Então sem manda a problema. bala. O debate, o início foi apresentado como marxismo e liberalismo, depois apareceu o marxismo e Conserva... conservadorismo, né? Exatamente. Ô, Lucas, você quer ir para que lado? Você quer ser apresentado como um liberal ou como um conservador? O Lucas é do MBL, pra quem não sabe, né? E eu acho isso muito icônico, porque os caras se identificam como liberais, mas a linha tênue entre o liberalismo e o conservadorismo deles parece não existir. Então, eles ficam transitando da bel prazer ali, a bel prazer. É como se eu fosse marxista-leninista e ficasse transitando entre o maoísmo e o trotskismo da forma que eu quisesse ali, ó. Pelo que fosse mais conveniente pra mim. Ah, Gabriel, você tá falando que uma vertente não pode acrescentar a outra? Não é isso. É que eles fazem isso de uma forma organizada e de uma forma, assim, maldosa mesmo. Para onde Cara, vai? eu quero ser apresentado como um Não sabem cristão. nem o que são. Eu É? acho que é a Quero melhor ser definição. Você quer ser apresentado como liberal ou como conservador? Ah, cara, eu quero ser apresentado como cristão, porque aí ele ia ter que manjar alguma coisa de um dos dois pra ele falar, né? E a única coisa que ele deve saber é do catecismo, porque aí ele era obrigado aí quando era criança, provavelmente. Mas vambora. Olha a carinha dele, velho. Mais lisa que a minha. Eu Cristão tenho. barra conservador. Eu tenho afinidades com algumas ideias do conservadorismo, algumas ideias do liberalismo, mas não fecho totalmente com nenhuma. A única corrente de pensamento que eu fecho é o cristianismo. Tá bom. Então, sabendo disso, mande bala aí. Isso aí. Então tá certo. Era bom Vamos ver o estabelecer. quão cristão ele Eu é, vou então, fazer uma quando o introdução Gustavo rápida sobre começar a marxismo, falar. num sentido muito parecido que eu sempre faço, na verdade. Há muita confusão, o nome é muito utilizado, né? É. Bastante, mas poucas pessoas têm ideia do que é esse movimento. Então, o marxismo não é só uma concepção, uma teoria, mas uma concepção que leva a um estudo, a análise da realidade, chegou a algumas conclusões, tendo em vista o que é essa realidade. Então, esse é o primeiro aspecto. O que é? O marxismo não parte, como as pessoas pensam, de um modelo de sociedade futuro, De uma utopia. de uma utopia, de como a sociedade deveria ser idealmente, de como as pessoas são por natureza. Ele simplesmente não leva, não parte desse tipo de coisa. Ele parte da análise do que é a sociedade que nós vivemos. Quais são as características dela, como ela funciona, quais os seus problemas e, tendo em vista esses problemas, o que a gente pode fazer para avançar. E diante disso, esse movimento, ao estudar o que é a sociedade que a gente vive, e capitalismo para o marxismo não é xingamento, não é nada disso, é a forma como os homens se organizam nesse mundo que nós estamos hoje, na sociedade que nós estamos hoje. Chega à conclusão de que o capitalismo tem contradições, problemas que são insolúveis. O que significa isso? Que ele não pode se desenvolver de maneira continuada e consistente, sem gerar crise, sem gerar desemprego em massa, sem gerar situações que assolam a enorme maioria das pessoas. Pausando um pouquinho só para pontuar uma coisa antes que eu esqueça. O capitalismo vive de crise. Todo economista, ele lê Mises, só que quando a bolsa quebra, ele vai lá, né, e lê Keynes, né? É Keynes? Eu não lembro, mas ele vira keynesiano, né? Então, é de uma hipocrisia tremenda, porque o capitalismo é um modelo tão falho que ele não consegue se sustentar dentro dele próprio, entende? É como se eu tivesse ali dentro de uma empresa um setor que precisa ficar pegando dinheiro dos outros setores para continuar funcionando. Então, quer dizer, você elimina esse setor. Ainda que ele desenvolva a técnica continuamente, né? Desenvolva a técnica, a produtividade, tecnologia. Hoje nós estamos vendo aí inteligência artificial. E pior, todas as tentativas de solucionar, de administrar o capitalismo, todas elas, elas estão fadadas ao fracasso no curto, médio prazo. Sejam elas intervencionistas por meio do Estado, sejam elas com maior abertura, com menor intervenção externa de algum agente externo, como o Estado, por exemplo. O que, aliás,
se a gente parar para analisar, tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. No mundo inteiro se alternam governos intervencionistas, normalmente caracterizados como esquerda, com governos com maior abertura econômica, normalmente caracterizados com direita, e, regra geral, todos eles saem desmoralizados e se vem a outra vertente. Depois se governa mais Uma 4, alternância. 8 anos. Mas não é uma alternância, a alternância não tem problema, é alternância marcada pela desmoralização Verdade. ao final de cada mandato. Né? Às vezes se pega uma conjuntura favorável, permite um pouquinho mais longe, quando se E insiste... parece uma torcida da oposição totalmente contra para aquilo dar errado, para eles subirem ao poder. uma E ótima assim, questão. não é? Sim. Então, o marxismo não torce para as coisas dar errado. A gente constata pela análise da sociedade que a tentativa de administrá-la vai dar errado, não por uma questão subjetiva, de torcida para aquilo. É igual um médico que faz diagnóstico de uma pessoa, descobre que ele está com uma doença gravíssima, que se não fizer um tratamento X, a pessoa corre risco de morrer. O nome disso é dialética materialista, que ao invés de a gente ficar pegando vários pontos metafísicos como esses caras pegam, se pautando em questões puramente ideológicas, não, a gente pega a sociedade como ela é, analisa ela, faz uma análise exaustiva, até exaustão mesmo, e não é realmente exaustão. Existem congressos ali que as pessoas ficam 20 horas seguidas em debates, para vocês terem ideia. E através de uma análise científica, porque o comunismo é o socialismo científico, através de uma análise científica, chega-se a ideias para solucionar os problemas daquela sociedade. Não necessariamente um comunismo brasileiro vai seguir os moldes do comunismo cubano, ou do comunismo da União Soviética, ou do comunismo maoísta, né? Então, é sempre de forma personalizada, mas seguindo sempre o padrão, buscando a evolução real da sociedade. O capitalismo busca sempre a expansão e aumento de lucro. Então, é uma diferença exacerbada isso. Então, o que que se acontece quando você tem uma vertente e outra? Em uma vertente, só se aumenta a inseguridade, só se aumenta ali. Apesar de haver sim avanço tecnológico, isso vem do homem, não do modelo. Isso só vai aumentar a inseguridade e a distribuição falha de renda, essa distribuição mal feita de renda, enquanto o outro vai escalando progressivamente até atingirmos um ideal de sociedade que nos possibilite avançar, realmente. Porque senão a gente vai ficar que nem um cachorro que corre atrás do próprio rabo o tempo inteiro. E ele pode até continuar crescendo, o cachorro vai crescer de tamanho, mas ele vai continuar fazendo a mesma merda. Entendeu? Ele não vai mudar em si, ele não vai evoluir. Crescimento e evolução são coisas diferentes. Ele não é um pessimista a respeito daquela pessoa, baseia no estudo que você tem daquela doença, das suas características, como que ela evolui. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a saída do marxismo é uma perspectiva revolucionária, não é uma escolha. Ora, não tendo solução em todas as tentativas de administrar o capitalismo, todas elas estando fadadas ao fracasso devido às características internas da própria sociedade, no debate a gente vai ter a ocasião aqui de detalhar vários aspectos disso, né? Não resta outra saída senão transformá-la. E essa saída não tem como ser conciliada, porque você tem interesses opostos, interesses antagônicos, e o setor que pode fazer com que a sociedade se desenvolva para um outro tipo de sociedade, agora de forma planejada, racional, que as coisas não sejam reguladas pelo mercado, é identificado na classe trabalhadora. Não porque ela está eleita a esse papel, ou porque ela vai necessariamente fazê-lo, mas porque essa transformação coincide com o atendimento dos interesses e necessidades desse setor da sociedade. Então, o que nós marxistas fazemos? Tentando convencer os trabalhadores desse projeto. Procurando mostrar para eles como são ilusões as ideias de que eles vão melhorar de vida pelo livre mercado, como eles vão melhorar de vida por meio de um salvador da pátria que via Estado vai resolver o seu problema, ou por meio de uma organização, um partido que vai substituir a sua ação. Então nós lutamos contra todas essas vertentes, procurando mostrar como elas não vão permitir o atendimento às necessidades, a maior satisfação das necessidades, tempo livre, emprego, etc., e ganhá-los para esse projeto, né? Para que se possa fazer uma transformação revolucionária na sociedade no sentido de mudar essa forma de organização social. Então seriam esses pontos. Primeiro, o marxismo não é e nunca foi uma tentativa,
uma proposta de administração da sociedade. Então, não se trata de assumir o governo, implementar uma série de medidas que vai resolver o problema, trata-se de mudar a forma como a sociedade se organiza. Essa mudança, ela parte da classe trabalhadora, enquanto sendo um agente social que tem possibilidade de fazê-lo, pelo lugar que ele ocupa no interior da própria sociedade. É, e a via revolucionária aí não é uma escolha, mas é uma via necessária, porque mudar a forma de sociedade não é fazer uma série de medidas meramente institucionais, significa mudar a forma como a sociedade funciona, significa ter uma apropriação comum de tudo aquilo, né, que é necessário para reproduzir a nossa existência, para produzir os bens que são usados para a sociedade inteira. Isso significa entrar diretamente em confronto com a grande propriedade, hoje cada vez mais concentrada, centralizada na mão de pouquíssimas pessoas e que não se rege pelo atendimento às necessidades de quem quer que seja, mas por um processo de acumulação. A gente vai ter ocasião de discutir aqui também com mais detalhes, que é um processo que não coincide com a melhoria ou atendimento à necessidade das maiorias das pessoas. Deu 5h45, né? Qual a pergunta? 5h50. Aí Uma coisa que eu vou falar, provavelmente aqui agora vai vir a fala do outro rapaz, prestem atenção e pontuem na diferença. Eu não vou falar nem diferença intelectual, não. Eu vou falar da dedicação mesmo ao tema. Da diferença de quem realmente acredita no que está falando, de quem está claramente em um movimento simplesmente para fazer seu nome ou para ter a sensação de pertencimento de algo. Quando Gustavo pontua esses problemas, você pode perceber quanto tempo esse cara levou para chegar nesse nível de conhecimento. Quanto tempo, quanto estudo ele teve que ler? Qu- Quantas conversas ele deve ter tido? Quantos debates ele deve ter passado para chegar nessa visão? Mas o grande fato é que, de tal modo que ele estava falando, é a realidade. O capitalismo é um processo passageiro na Terra, porque ele não se mantém. Então, se o capitalismo continuar como uma razão, como esse nosso sistema principal em todo o globo, vocês podem esperar aí que daqui a 100 anos o planeta já vai estar completamente diferente e realmente quase inabitável. Porque se o lucro está acima de tudo e acima de todos, porque esse é o real slogan, né? Não é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não. É lucro acima de tudo e o meu acima de todos. Vão continuar essa série de agressões graves ao meio ambiente e a todas as outras classes. Sério, e tudo isso por causa desses parasitas mesmo, desse parasitismo econômico que se gera em torno de um sistema que se baseia no acúmulo de algo que não é infinito. Como é que você fala que no capitalismo é o único sistema em que todo mundo pode ficar rico, sendo que se todo mundo ficar rico, vai faltar dinheiro? Você entende? É um sistema que atribui o valor das coisas pela escassez. É literalmente a grande parte do sistema lutando para existir a escassez para que eles continuem tendo a maior parte do sistema. É assim, é uma coisa vil, é uma coisa realmente vil. e você também pode Mas Ah, é a passar também. não é uma apresentação? pergunta, pelo que eu É a entendi do início, apresentação? É só correto? uma, é só Ah, uma ok. É só uma abertura. É só uma apresentação. Beleza. apresentação. A pergunta é o Então bloco você tem seguinte. 5h52 segundos para Tá falar bom. também, É, Avanato. Também explane o que você concorda no liberalismo, o que te pega no conservadorismo e por que você tá tá. nessa linha do cristão, o que te faz te se considerar um cristão. Eu Só um pause pra falar que tá igualzinho o cabelo do Ronaldinho, viado. Eu não tô entendo, tancando. baseado em um livro que eu li e algumas referências daquele livro, que é o Visões e Ilusões Políticas, inclusive deixo a recomendação aqui, do David Koizes. Desse livro ele trata sobre teologia pública e ele lida com as diversas ideologias que nós temos no presente. E ele trabalha com diversos autores. E qual a visão desse livro que também passou a ser a minha visão? Você tem um esvaziamento religioso no Ocidente, de uns anos para cá. Esse esvaziamento religioso produziu nas pessoas um anseio de buscar algum propósito para as próprias vidas, algum significado. E quando você não tem mais o propósito escatológico. Lembrando que ele está falando de escassez religiosa em um país onde a gente tem literalmente uma bancada evangélica, né? E ele falou no quesito ocidental, né? E não é isso não, meu camarada. Isso Do é cristianismo? realmente o mundo está nos mostrando o contrário.
Tá tendo uma escassez religiosa, é uma grande diversificação, porque antes pessoas que escondiam sua fé e não manifestavam ela, agora já estão manifestando. Então, com essa manifestação, acontece o quê? Um movimento natural em que pessoas que não tinham contato com aquele tipo de fé migram para ela. Não é escassez religiosa. Pelo contrário, é diversidade. É isso que está acontecendo. Estão resgatando-se valores de religiões que não são cristãs. É isso que está acontecendo e esse processo é natural em todo o mundo. Ah, Gabriel, isso é culpa do progressismo eminente? Não, isso é culpa da evolução mesmo. A informação chega mais rápido em todo mundo. E a ascensão, anotem o que eu estou falando. E a ascensão da esquerda revolucionária vai vir depois dessa revolução que a gente está passando, dessa revolução que a gente está passando com a IAS, que é uma revolução nos meios de comunicação e de informação novamente. Eu tenho quase certeza que as próximas grandes revoluções vão vir depois disso. Que é Jesus voltará e restaurará todas as coisas, começam a surgir ideologias modernas para satisfazer esse anseio e na tentativa de substituir essas religiões. Então, Lembrando que ele fala ideologia moderna, mas quando a gente coloca na linha do tempo, o cristianismo também é uma, né, ideologia moderna. A ideologia antiga que a gente tem que falar de Yahvé é o judaísmo. Não estou atacando o cristianismo, pelo contrário, só estou factuando até onde a visão dele vai, entendeu? Porque ele não faz uma análise materialista da sociedade, ele faz uma análise do que ele acha que é. nesse sentido, as ideologias modernas, elas são nada mais, nada menos do que religiões seculares. São religiões imanentes que não têm o propósito transcendente, não acreditam, obviamente, numa restauração que venha de fora desse mundo, mas acreditam em um processo interno de transformação. E dentro disso eu incluo o liberalismo, eu incluo o conservadorismo, que é uma reação ao liberalismo, eu incluo também o marxismo e as diversas outras ideologias. E essas ideologias, elas são profundamente religiosas em sua estrutura, mesmo que às vezes não na teórica, na prática acabam sendo. Geralmente elas vão propor um mal para o mundo, então elas vão Ave Karl Marx! Porra, o cara falar que. Ô, velho, eu não vou nem entender que existe um comentar, não. mal no mundo, no caso Deixa que eu ele falar. apresentou mal, acumulação de capital, etc. Elas vão propor uma provável solução para esse problema e vão São propor um eles. estado de mundo sem esse problema e como o mundo seria sem esse problema, ou seja, um escatom, né? Um mundo Só falando que se o comunismo fosse uma religião, então seria, né, nosso amém, nosso pai Karl Marx, e quem guardaria as portas do céu seria quem? E aí, gente, quem que vocês acham que guardariam as portas do céu? Seria São Lenin? Seria o diácono Stalin? Seria o renegado Trotsky? Ou seria o nosso queridíssimo São Malbento Zedong? Falem aí. escatológico, futuro, no paraíso, onde as pessoas vão viver bem. Por isso, por essa perspectiva, eu entendo que, como são religiões, as ideologias modernas, elas são concorrentes do cristianismo. O cristianismo, diferentemente dessas ideologias, ele tem um propósito que é transcendente, obviamente, então ele não vai acreditar que é pela força, não sempre, né? Algumas correntes talvez se desvirtuem, mas o propósito nem sempre é pela força. Geralmente o cristianismo busca algo que venha de fora da nossa realidade para resolver os problemas, e eu acredito nessa perspectiva. Agora, obviamente que eu analiso as ideologias e dentro dessas ideologias, existem elementos da graça comum. O que isso quer dizer? Existem elementos da própria imagem de Deus que acontecem dentro dessas ideologias que eu seleciono como positivos. Então a gente tem que aprender com essas ideologias. E ao mesmo tempo, existem elementos negativos. Esses elementos negativos a gente tem que rejeitar. Então eu tento avaliar nesse sentido. O que eu gosto do conservadorismo? Eu gosto do conservadorismo porque ele tem uma visão, um conceito de reforma prudente, que é, você precisa reformar, garantir melhorias no sistema para que o sistema não colapse. Se você não reformar no longo prazo, você vai acumular problemas, vai acumular vícios e esse sistema não vai poder perdurar. Então você tem que ter essa conservação, você tem que sempre olhar para a tradição, olhar para o passado e tentar buscar experiências daquilo que já deu certo. O grande problema é que esses caras não fazem como é feito no marxismo científico. Eles pegam isso que funcionaria tecnicamente falando, só que eles traduzem isso para um tradicionalismo tão ultrapassado que o que acontece, na verdade, não é uma evolução, é uma estagnação. Assim como a gente pode perceber em todos, todos os governos ultraconservadores. É estagnação mesmo. O progressismo vem pela evolução, pela renovação, tal qual Jesus Cristo veio pela renovação do Evangelho. Entendeu?
a gente vindo e falando assim pro conservadorismo, pro capitalismo. O sistema de vocês não existe, o sistema de vocês não dá certo. Então a gente quer vir para algo que traga as pessoas para uma realidade mais confortável, para uma realidade mais sustentável, abrindo espaço assim, não só para desenvolvimento das suas práticas religiosas a um nível muito maior, porque você vai ter mais tempo, meu caro. Você vai ter mais tempo. Ele também faz o filtro dos famosos falsos profetas, porque é um modelo onde aquele tipo de pregação, por exemplo, daquele pastor Mirim que vem viralizando há muito tempo, simplesmente não tem como existir. Porque ele não teria como ter este lucro exacerbado que ele está tendo utilizando a palavra de Deus como produto, porque a verdade é essa. Entendeu? Isso é o capitalismo. É a personificação do mercado, é o fetiche da mercadoria, transformando tudo em produto. Vocês querem um exemplo muito próximo de vocês? Eu aqui me transformando em produto no YouTube. Isso é o capital. E não basear o futuro em algo que não seja sólido. Isso eu gosto do conservadorismo. Mas existem correntes conservadoras que podem cair também num tipo de relativismo moral. Por Então, exemplo, a tradição ela pode simplesmente balizar aquilo que é errado. A tradição em si... balizar um preconceito, balizar Exatamente. uma exploração. Ela pode estabelecer um preconceito, uma exploração. E aí você tem que ser crítico em relação a isso. E é por isso que é necessário ter um juízo moral. E esse juízo moral, que eu acredito que... Mas quem vai fazer o juízo moral? Quem de nós, da moral falha, vai fazer o juízo moral? Não devemos julgar nada imoral. Nós devemos julgar com base nos efeitos que aquilo causa, sejam eles negativos ou positivos para uma tal sociedade. Porque quando você define algo como pauta moral, vai ter a moral 1, vai ter a moral 2, vai ter a moral 3, vai ter a moral 4. Todas elas vão convergir em um grande conflito nunca solucionado. Simples. Mas agora, quando você pauta em evolução e renovação, vocês simplesmente dessas 4 morais falhas, vocês conseguem retirar uma. É só você estudar filosofia que você vai entender que, na verdade, o que interessa não é a tese, não é a antítese. Entendeu? É a síntese que as duas geram. E dentro desse outro modelo, a síntese nunca vem. Nunca vem. A síntese só vem através de debate, através de estudo material da realidade. Então, essa parada metafísica de esperar a nossa salvação vir literalmente do céu não vai funcionar porque Jesus não vai voltar enquanto você estiver aí preocupado demais, pensando que vai ter mamadeira de piroca no kit de lancheira do teu filho. Isso daí tu pode ter certeza. Tu vai ganhar muito mais indo lá ler a Bíblia, fazendo uma caridade na rua, alavancando um novo projeto social. Entendeu? Levando uma pauta realmente séria para dentro da sua igreja para você mobilizar a sua comunidade e ir lá fazer algo, entendeu? Do que você ficar ali na rede social repostando Alexandre de Moraes, Bolsonaro, Lula. Porra, acorda pra vida, velho. Está dentro dos homens. C.S. Lewis trabalha muito isso. Esse juízo moral ele nos permite julgar quais elementos de uma ideologia são corretos e quais não são. Então eu não acho que o capitalismo é perfeito. Obviamente, ele dá vazão para muitos vícios, inclusive. Então ele dá a possibilidade de você satisfazer e dar vazão a muitos pecados, inclusive. Isso gera consequências negativas. É só você olhar o nível de consumo de pornografia e de problemas relacionados à sexualidade, uso de drogas, etc. Tudo isso é potencializado pelo capitalismo. É uma crítica a ser feita. Agora, eu entendo, aí já partindo para minha defesa, eu entendo que esse sistema, historicamente, trouxe mais benefícios do que malefícios e por isso ele deve permanecer. Já aproveita e... Nunca. Se você for pegar historicamente, então, e falar do sistema que trouxe mais benefícios que malefícios, você vai falar da monarquia. Não é um sistema que trouxe mais benefícios do que malefícios. Ele é simplesmente o único sistema que a gente está tendo desde o feudalismo, desde as eras medievais. Entendeu? Porque se você vai falar então em evolução da humanidade, a gente pode falar então lá da época em que a Igreja Católica mandava em tudo lá, que foi a. Eu esqueci o nome agora. Tava na cabeça porque eu realmente esqueço muitas coisas. Mas durante esse período foi o período de maior desenvolvimento, que era a Idade Negra, alguma coisa assim, eu não lembro agora de qual. Mas era literalmente a monarquia absolutista. Vocês acham realmente que a monarquia absolutismo é o melhor sistema por causa que ali houve mais evolução? Ou você acha que a evolução que teve ali veio justamente da análise dos problemas desse sistema e da tentativa de solução? Porque a maior evolução, uma das maiores evoluções que a gente pode ter são as descobertas de Galileu Galilei, que foi caçado.
entendeu? Então, o sistema, ele existe para preservar o próprio. É assim que o capitalismo, é assim que todos esses sistemas antigos existem. O que evolui e o que faz a evolução não é o sistema, e sim as pessoas que ele o compõem. Ah, Gabriel, então você está falando que o comunismo não vai trazer evolução? Não, porque o comunismo é um sistema que ele foca na proteção que ele foca justamente na proteção desse indivíduo que quer realmente fazer uma melhoria drástica para a sociedade. Depois é um tema que eu vou deixar para o próximo vídeo, que aí a gente já entra na questão de tipo assim, mas as pessoas não vão querer evoluir se não tiver o incentivo do lucro. Isso aí a gente vai deixar para a próxima, porque já tá ficando tarde, né? E eu vou encerrar aqui, já deu 25 minutos, mas antes eu vou fazer uma recomendação aqui. Espere um pouquinho. Tô só procurando aqui, achei. Vou fazer uma recomendação literária mesmo para vocês que ainda têm esse pensamento em que não pode se alinhar a sua religião com alguns tipos de pensamento políticos, apesar de ambas as coisas serem completamente divergentes. É esse livro aqui, entendeu? Que é Fidel e a Religião. Eu não terminei de ler ele. Eu não terminei de ler ele, inclusive depois eu vou terminar, mas ele pode mostrar pra gente, quebrar um pouco deste paradigma do comunismo ser um sistema antirreligioso também. Nós não somos antirreligiosos, nós somos anti-exploratórios. Se a tua igreja explora, ela tem que acabar. Se a tua igreja não explora, ela tem um aval sim para continuar. Inclusive, se tu for lá na China, tu vai ver muita, muita igreja católica. Você vai ver o cristianismo lá desenvolvido, pra você ter ideia. Então, como se diz? Os caras criam uma oratória em que eles antagonizam algo para eles poderem depois lutar contra. É a narrativa do golpe de 64, que eles estavam lutando contra os comunistas, né? Ai, meu Deus. É isso aí, galera. Muito obrigado e até mais.